Bom dia! Hoje a correção é de língua portuguesa, do livro Buriti, na página 43. Na página 43, vocês leram um texto que falava sobre o pão de açúcar, né? Pão de açúcar é o formato dessa pedra aqui. Por isso que a gente tem um supermercado em São Paulo que é pão de açúcar. Também é chamado de pão de açúcar e eu vou pôr aqui para vocês verem a imagem. Então, essa é a imagem do pão de açúcar, né? E aqui eu tenho, olha, um exemplo de pão de açúcar. Tem um pão de açúcar bem famoso no Rio de Janeiro, que vocês já devem ter ouvido falar, né? É um ponto turístico do Rio de Janeiro. Bom, então ele vai trazer aqui e pergunta se você já tinha ouvido falar dessa informação de pedra chamada pão de açúcar, certo? Ele traz esse texto que, na verdade, é para a gente trabalhar com os encontros consonantais, que seria encontro consonantal. Olha aqui. Ele pede para ler em voz alta, né, algumas palavras que tinham aqui no texto e outras. Então, pedra, preservam, ameaçados, exploração, granito, fazer uma leitura dessas pedras. Depois sublinhar as que tem duas ou mais consoantes juntas. Então, eu pus aqui para vocês, ó, pedra, preservam, né, o P e o R, exploração, ó, o X, o P e o L, aqui tem até mais de uma, granito, turismo, reverter, quadro e protegidos. São essas palavras que eu tenho um encontro de duas ou mais consoantes juntas. Feito isso, então, ele pergunta o que seria o encontro consonantal. O que é? Escreva o que é encontro consonantal. Eu coloquei aqui que o encontro consonantal é a reunião de duas ou mais consoantes, sem vogal entre elas, né? Porque é claro que aqui, ó, no locais, tem mais de uma consoante. Tem uma, duas, três consoantes, só que entre elas existe vogal. E aqui já não, nessas aqui não, elas estão juntinhas, sem vogal entre elas, ok? Depois ele pede para separar as sílabas das palavras do item A. Estão aqui as separações, vocês também dão pausa para vocês verificarem se vocês fizeram a separação corretamente, ok? Se não separou nada errado. E aí, feito isso, ele pergunta se o encontro consonantal fica na mesma sílaba em todas as palavras. A gente pode observar aqui que não. Em granito, por exemplo, em pedra, ele fica. Ó, em preservam, eu tenho aqui o P e o R junto, mas eu tenho aqui, ó, o R e o V que estão em sílabas separadas. Exploração, ó, o X aqui e o P e o L do outro lado. Então, nem sempre elas estarão juntas na mesma sílaba, na hora de separar. Não, há encontros na mesma sílaba, mas há também encontros que são separados, ok? Pausa para vocês verificarem a questão, se tá ok, para depois continuar assistindo o vídeo. Já na página 44, né, o livro traz um outro poema aqui que chama O Grilo Grilado, que vocês devem ter lido. É interessante ler em voz alta também este poema, né, para vocês perceberem o som que traz aqui, ó, quando ele fala: o grilo coitado anda grilado e eu sei o que há. Salta para aqui, salta para lá, cri cri para cá, cri cri para lá. Então, depois que vocês leram, né, em voz alta, eu tenho aqui as questões para serem respondidas, ok? Pode pausar o vídeo, depois que vocês me ouvirem, pausem o vídeo para vocês corrigirem. Então, aqui, com quais sentidos o poeta usou a palavra grilo no poema? Ele usou a palavra grilo, eu não respondi aqui, porque era para a gente conversar e nem havia espaço, mas vamos pensar a respeito. Então, com quais sentidos o poeta usou a palavra grilo no poema? Grilo é um inseto
E grilo, uma preocupação, né? O seu grilo, o grilo andava grilado, né? Ele tinha um grilo aí, a gente usa falar qual é o seu grilo, né? Tá com grilo na cabeça, é uma preocupação. Qual é o grilo do seu grilo? Eu escrevi aqui a resposta, dá até para formar um trava-língua. O grilo de seu grilo é um grilo de amor, né? Então a preocupação dele é uma preocupação de amor. E aqui o seu grilo é o grilo inseto. Observe em todas as estrofes o poeta usou a palavra com consoante mais R. E aí ele pede para escrever essas palavras. Eu coloquei aqui, ó. O Elias José escreveu grilo, cri-cri, pra, grilado. São essas palavras que ele usou no poema. Releia o texto em voz alta, observando esses sons consonantais. O que esses sons parecem sugerir no texto? Esses sons parecem a voz do grilo, né? Principalmente o cri-cri-cri, quando ele usa cri-cri-cri, mas o pra também acentua isso. A última questão, a 4, pede para vocês, junto a um colega, escolher palavras com encontro consonantais que representam o som de um objeto, a voz de um animal. Crie alguns versos, não precisa ser rimado com essas palavras. Se não couber aqui vocês podem colocar as palavras que vocês vão escolher, né, individual. Escrevam aqui as palavras que vocês descobrirem, que tenham encontro consonantal e que parece o som de algum animal ou de algum objeto, né? Ou então, geralmente são as onomatopeias. Se vocês buscarem onomatopeias, vocês vão descobrir. As onomatopeias têm bem esse som de imitar a voz ou algum barulho, e geralmente elas têm onomatopeia. Façam a lista aqui e aí vocês podem escrever, né, criar alguns versos com essas palavras. Pode ser no caderno de língua portuguesa, tá bom? Aí vocês coloquem a data no caderno de língua portuguesa, coloquem tudo direitinho, o cabeçalho, põe o título, né? Do poema que vocês vão escrever, coloca lá número 4, aí põe o título e aí faz e manda a foto pra gente, tá bom? Beijos, até a próxima atividade.